Vamos lá para a nossa aula de geografia, aula número 13 da primeira série do ensino médio, as fronteiras terrestres do Brasil. Nós já tivemos uma aula onde nós vimos o mapa do Brasil, vimos o mapa do mundo, né? Vimos onde o Brasil está localizado na América, e nós vimos já, né, que o Brasil tem fronteira com vários países aqui na sua costa oeste, já que a costa leste ele faz fronteira com o Oceano Atlântico. Então, nós temos vizinhos fronteiriços na costa oeste e ao norte. E ao sul também nós temos um vizinho fronteiriço, que é o Uruguai, que é um território onde já foi território brasileiro, hoje, né, era a província Cisplatina, hoje é território do Uruguai, um país independente. Aqui no mapa, então, nós temos muito bem, lembrando sempre nossas aulas de cartografia, aqui, ó, sempre tendo a escala, a indicação de norte, o tema do mapa, a localização do Brasil na América do Sul. É sempre tudo isso muito importante aqui. Mais algumas informações aqui, a linha do Equador, a linha do trópico, né, que ajuda a gente a entender, né, o nosso clima, a nossa vegetação. Então, nós temos vizinhos aqui, vários países independentes e um departamento ultramarino da França, que é a Guiana Francesa. Então, aqui ao norte temos Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Paraguai, Argentina, que eu falei na outra aula, né? Temos fronteira, assim, com a Argentina aqui, e Uruguai. Temos fronteiras com a Argentina aqui só por causa da guerra do Paraguai, porque aí o Paraguai perdeu esse território aqui para a Argentina, por isso que nós temos fronteira com a Argentina aqui, porque senão esse território aqui todo seria Paraguai. Temos vizinhos aqui que não são fronteiriços, que é o Chile e o Equador. O Brasil faz divisa com 9 países e um departamento ultramarino, que é a Guiana Francesa. A fronteira terrestre tem 15.719 quilômetros. É muito quilômetro, é muita extensão. Né? Agora, você imagina, hoje nós temos avião, temos helicóptero, né? E é difícil cuidar dessa fronteira. Imagina lá na época do Brasil imperial, na época da colônia, essa fronteira imensa aí que a colônia portuguesa e depois o Brasil imperial, né, tinha com as suas várias, né? Antes era só a América Espanhola, né? Depois vários países, né? Então, imagina a dificuldade que era para cuidar dessa fronteira, né? Se construíam fortes, né? Estimulava-se a criação de cidades, né? Por exemplo, no caso do Mato Grosso, a primeira capital do Mato Grosso foi Vila Bela da Santíssima Trindade, não porque o lugar era maravilhoso, era um lugar bom para ser a capital, não, foi escolhido para garantir a fronteira ali, em relação aos espanhóis. A cidade de Cáceres também foi criada com esse intuito, né? São cidades fronteiriças que são criadas ali para realmente povoar aquela região e garantir aquela fronteira para o país. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, há 588 municípios na faixa de fronteiras, e entre eles há 28 cidades gêmeas, ou seja, emendadas com outra cidade do país vizinho. É mais ou menos Cuiabá e Várzea Grande, né? São cidades onde entre uma cidade e outra não há separação, né? Não há separação assim. Você vai falar, o rio separa. Não há separação de um local assim onde não seja urbano. Você atravessa o rio, tem a parte urbana de Várzea Grande, você vai passar por rio e já está na parte urbana porque cidade a gente chama o local que é urbanizado. Muita gente confunde cidade
com município. Por exemplo, se você vai do município de Cuiabá para o município de Várzea Grande, você atravessou a ponte e você já passou da cidade de Cuiabá para a cidade de Várzea Grande, certo? Agora, se você tiver, por exemplo, indo para o município de Santo Antônio, você passou a divisa, você não entrou na cidade de Santo Antônio, não vai ter cidade ali, você vai ter que rodar um pouco mais até chegar na cidade de Santo Antônio, que é a parte ali que é urbanizada. Então, o município é todo o território, cidade é o lugar onde é urbanizado, né? Então, Cuiabá e Várzea Grande é uma conurbação urbana, esse que é o termo geográfico, conurbação urbana, forma uma região metropolitana só, né? Inclusive essa questão entrou em voga aí com a pandemia, por quê? As decisões, como nós somos cidades conurbadas, elas têm que ser em conjunto, a região metropolitana tem que tomar uma medida só, e aí a gente viu Várzea Grande abrindo comércio e Cuiabá fechando, né? Do que adiantava o Cuiabá fechar e Várzea Grande abrir, sendo que as pessoas de Cuiabá podiam vir em Várzea Grande, se contaminar e voltar para Cuiabá e criar um problema lá em Cuiabá. Né? O governo, ou a prefeitura de Cuiabá, agiu de forma muito fraca, ele devia ter entrado na justiça para que Várzea Grande não abrisse naquele momento, porque o problema gerado em Várzea Grande, a consequência vai ser sentida em Cuiabá, né? Então, os órgãos públicos não usaram de inteligência, né? Questões metropolitanas têm que ser tomadas em conjunto, decisões. Então, mas dando esse exemplo aí de conurbação de Cuiabá e Várzea Grande, a gente tem aí cidades brasileiras que são gêmeas com cidades de outro país, né? São 28 cidades brasileiras que são conurbadas praticamente aí com cidades de outros países. E aqui já não é mais essa coisa, vamos decidir no conjunto aqui, né? Além de ser outra cidade, é outro país. Então, aí já tem a questão da soberania. Inclusive, nesse período aqui de pandemia, as fronteiras foram fechadas até mesmo nesse lugar onde a cidade praticamente conurbada, são cidades gêmeas, né? Não existe essa separação, né, de uma zona rural entre uma cidade e outra, né? Um exemplo disso são cidades onde as pessoas vão fazer compra, né? Ela passou ali a fronteira ali para o Paraguai, ali já está na parte urbana. Razões históricas, políticas e econômicas, a extensa ligação física territorial que nosso país apresenta no contexto da América do Sul não se refletiu em nenhum momento de nossa história em um aproveitamento econômico e comercial mais intenso, que produzisse um forte intercâmbio de bens capitais e de processo entre o Brasil e seus vizinhos, né? Então, por quê? Por que isso não aconteceu? Porque a parte industrializada do Brasil está no sudeste, os nossos vizinhos estão no oeste, né? Tem esse grande vazio aqui que o centro e o norte do país. E nós temos uma vocação para a exportação e exportação para a Europa, ou seja, o Brasil ficou de frente para o Atlântico, né, para exportar do Atlântico para a Europa e para os Estados Unidos, que vale pelo Atlântico também, e hoje também a gente exporta para a China, que também não passa aqui pelo oeste, né, sai pelo Atlântico, passa pelo estreito, não, pelo Canal do Panamá e vai para a China. Então, o Brasil não se interessou, historicamente, com essa interação com seus vizinhos, né? Poderia exportar aqui perto, né? Os custos de exportação seriam menores. Nós temos o problema também dos vizinhos não serem países industrializados com capital aí para consumir, né, esses produtos da gente, né? Por exemplo, o que o Brasil exporta para a Argentina, você pode pegar todos os vizinhos aqui da América que não vai dar o número de exportação que a gente faz para a China, né? Então, e isso não se dá nem por falta de vontade, mas sim pela capacidade que nossos têm de consumir o que os chineses
consomem no Brasil, que são os nossos produtos aqui agrícolas, né? Mas, né, não houve vontade também, não houve vontade, né? Iniciou-se apenas com a criação aí do Mercosul, que vem pelejando, pelejando, pelejando e não engrena, né? Não engrena, não acontece com mais força, né? Nós já estudamos, né, sobre blocos econômicos e vimos que o Mercosul ele está ainda engateando, né? Não existe. E aí existe essa questão de disputa de governos, né? No momento a Argentina estava um governo mais de direita, o Brasil um governo mais de esquerda. Aí depois o Brasil tende para a direita e a Argentina tende para a esquerda. Aí a Venezuela, né, tem esse colapso lá, o que só prejudica, né, essa integração econômica dos países da América do Sul. E aí então o Brasil continua aí preferindo estar voltado para o Atlântico, fazer comércio com seus vizinhos, não, com Europa, China e Estados Unidos, do que com os vizinhos aqui da América do Sul. Nas últimas décadas do século XX, a situação relativa ao isolamento do Brasil dentro da América do Sul começou a se modificar com a intensificação das relações políticas e econômicas entre as várias nações sul-americanas, né, que é aí o bloco, a construção do bloco econômico, né, começa a se debater e tentar, né, ter uma maior consolidação entre os países aqui da América do Sul. Esse processo de intensificação das relações contribuiu para a expansão do intercâmbio comercial entre suas faixas de fronteira e também para o agravamento de uma série de problemas nessas áreas. Então, essas fronteiras praticamente eram uns vazios, né? Nada acontecia ali, né? Tudo muito distante, tudo muito complicado. A partir do momento que você vai aumentando a relação da fronteira, vai havendo também contrabando, né? Contrabando do Paraguai, da Bolívia, né? Principalmente cigarros, produtos chineses, né? Que passam primeiro por esses países, para depois vir para o Brasil, porque nesses países eles não pagam imposto vindo da China, e aí depois eles entram de forma ilegal no Brasil, através do contrabando. E também nós temos a entrada de armas e drogas aqui no Brasil por essa extensa fronteira que é muito difícil, como nós vimos no começo, mais de 15 mil quilômetros, né, para serem guardados. Então, a gente vê aí muitas apreensões de drogas, muita apreensão de drogas, porém, parece aquela história do boi de piranha. Quem já ouviu falar aí é boi de piranha? Como que é, né? É uma história que quem é mais da roça, quem gosta de música caipira, sabe. O boi de piranha é quando o boiadeiro chega no rio cheio de piranha, e aí, para poder atravessar a boiada, ele pega o boi mais velho, mais machucado e tal, e bota esse boi na água, esse boi vai sendo atacado pelas piranhas, ele vai descendo o rio sendo atacado pelas piranhas, e aí, enquanto esse boi é devorado pelas piranhas, ele passa com o restante da boiada. Então, parece muito com isso, né? Às vezes tem uma apreensão de droga, mas aí passa uma boiada inteira, né? Então, quer dizer, aquilo que a gente viu que foi apreendido acaba sendo muito pouco em relação àquilo que não foi apreendido e aquilo que passou. E a gente às vezes vê essa pessoa e fala, droga pra caramba, né? Imagina o que passou, né? Se vigorar mesmo essa ideia do boi de piranha. Então, essa fronteira é muito complicada de ser cuidada, de ser protegida. Só do estado de Mato Grosso é imensa, né? Imagina de todos os estados da federação. Né? E nós estamos tendo um outro problema que é do fluxo migratório também, né? Um novo problema, não é só contrabando, mas agora pessoas mesmo querendo entrar, né? O caso venezuelano. Nós temos o caso boliviano, muitos imigrantes ilegais bolivianos aqui no Brasil, os haitianos, que o Brasil não faz fronteira com o Haiti, mas essas pessoas vêm vindo para o sul e vêm também penetrando o território brasileiro de forma ilegal.
O controle das fronteiras é feito por iniciativas de caráter militar, né? Nós temos o GEFRON, né, que é a Polícia de Fronteira aqui no estado de Mato Grosso, porém, a vigilância é prioritariamente militar, ou seja, federal. Na Amazônia, por exemplo, que apresenta grandes vazios demográficos em suas áreas fronteiriças, o governo implantou o programa Calha Norte e o sistema de vigilância da Amazônia chamado CIVAM, que é o sistema de vigilância da Amazônia. O Calha Norte é exatamente para proteger essa parte norte aí, que é imensa, tem grandes vazios demográficos, né? É bem mais fácil você controlar através de uma polícia militar quando você tem cidades ali, né? Aí o governo do estado vai ter a polícia ali naquela cidade e vai proteger, cuidar daquela fronteira, né? Que é o caso aqui nosso. Nós temos uma cidade fronteiriça, que é Cáceres. Já onde é um vazio demográfico, né? Essa vigilância tem que ser feita pelo Exército. E aí, por isso que nós temos aí o Calha Norte e o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Aí nós temos aí os 2 aviões da Força Aérea Brasileira, né, sobrevoando um rio na Amazônia. Uma das formas de controle da fronteira é a vigilância aérea. Na imagem ao lado, observa-se o sobrevoo da floresta amazônica por modernas aeronaves. Ações de vigilância como essas são gerenciadas pela Força Aérea Brasileira, a FAB, né? Somente assim para conseguir cuidar de uma imensa fronteira e mesmo assim com grande dificuldade. Aqui nós temos o exemplo da Calha Norte, né? Aqui a fronteira e o programa onde ele cuida, né? Pega aqui estados de Rondônia, Acre, Colômbia, aqui, ó, fronteira com a Bolívia, fronteira com o Peru, fronteira com a Colômbia, fronteira com a Venezuela. É aqui que estão entrando os venezuelanos, nas cidades aqui de Roraima, fronteira com a Guiana, com o Suriname e com a Guiana Francesa. Então, e aqui, ó, aqui é a faixa de fronteira entre essas duas linhas. A fronteira não é só o limite. Muita gente confunde limite com fronteira. Aqui, ó, essa linha aqui é o limite entre Peru e Brasil, aqui no estado do Amazonas. Mas a fronteira vai do limite até essa linha aqui, ó. Essa aqui é a região fronteiriça, não é somente o limite, é toda essa região próximo do limite, a gente chama de fronteira. Então, por exemplo, se tiver uma cidade bem aqui, ó, bem aqui onde está o cursor, né, ela não está lá no limite, ela não é gêmea com a outra, mas mesmo assim, ela é uma cidade fronteiriça, ela está na região de fronteira. Então, aqui, né, o sistema de vigilância da Amazônia. Então, pega como, né, início aqui Brasília, que é no estado de Goiás, pega os estados aqui, né, do centro-oeste, norte e do nordeste, pega apenas aqui o Maranhão, né, que, né, é um estado que tem bastante relação aqui com a região norte do país. Então, aqui que estão os nossos vizinhos, então, esse CIVAM, Vigilância da Amazônia. Então, mesmo o estado de Mato Grosso, tendo aqui o sul, não está na Amazônia, né? O CIVAM vai influenciar aqui no sul do Mato Grosso também, né? E a grande extensão também aqui. E o norte do Mato Grosso não temos relação com... não temos fronteiras, limite, né? Mas faz parte aqui do sistema do CIVAM. Então, aqui os pontinhos rosa são centros regionais de vigilância, então, de Brasília. Aí nós vamos ter um em Rondônia, o outro no Amazonas e o outro lá no Pará, né? E centros sub-regiões. Então, sub-regiões aqui, Cuiabá vai ser um, Vilhena, lá em Rondônia, outro, Alta Floresta, no Mato Grosso, outro, e assim por diante. É dessa forma que se organiza a vigilância das fronteiras do nosso país. Por hoje é só. Bom final de semana a todos. Fique com Deus e cuide-se bem. Até.
Até a nossa próxima aula.